Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje eu tô trazendo para vocês, o vídeo de costura dessa blusa aqui, que é uma blusa que fez muito sucesso aqui no canal. Eu ensinei para vocês a modelagem dela, Agora eu vou ensinar a costura porque, como a gente tá com o nosso grupo de promoções e tá com molde para vender, tem muita gente que tem dúvida na hora de costurar, Então eu resolvi fazer para vocês o vídeo da costura também, para vocês conseguirem fazer com mais facilidade. Aí eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link onde que eu ensino a modelagem dela. Mas nós temos também ela para vender na nossa loja prontinho, o molde prontinho para você usar, o molde em PDF. E nós temos também o grupo nosso de promoções no WhatsApp. Toda semana nós temos moldes em promoção com até 50% de desconto. Então você entra lá no nosso grupo e toda semana, de segunda a sexta-feira, a gente coloca os moldes que estão na promoção para vocês. Então geralmente a gente escolhe alguns modelos, coloca eles na promoção, de segunda até sexta-feira. E na quarta-feira tem a promoção Relâmpago, que a gente escolhe alguns outros moldes diferentes e coloca lá na promoção por 24 horas somente, de 9 horas da manhã de quarta-feira até 9 horas da manhã de quinta-feira. Então você tem que ficar ali, esperto para poder conseguir comprar os moldes. Você entrando lá no grupo, a gente vai estar postando várias vezes. Se você entrou para o grupo, mas chegou lá, não viu nada, não viu nenhuma promoção, aguarda lá um pouquinho que a gente está sempre repostando. De segunda a sexta-feira, tá bom? Se você chegar final de semana, aguarda até segunda. Então, a gente está sempre repostando as promoções da semana. E na quarta-feira, como eu disse, é bem rapidão a promoção Relâmpago, tá? Então, você vai ter a oportunidade de comprar vários moldes com 50% de desconto estando lá no nosso grupo, tá? Vou deixar o link do grupo para você entrar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Só você clicar, entrar e aguardar que a gente vai estar postando as promoções lá, tá bom? Então, vamos lá assistir o vídeo da costura dessa camisa aqui? Olá, eu sou a Simone Ludovico, sou a professora de costura aqui no MCO. E no vídeo de hoje nós estamos confeccionando essa blusa maravilhosa e utilizei aqui o tecido Viscolin das lojas Máximos Tecidos Finos. É um tecido de excelente qualidade, um ótimo caimento, lindo, macio, uma delícia mesmo. E você pode estar confeccionando essa blusa maravilhosa que tem detalhe aqui, ó, no punho, muito linda, com essa prega aqui que dá todo um charme especial. E se você quiser também confeccionar a sua com esse mesmo tecido, lá tem diversas outras cores, já vou avisando. O link da loja Máximos Tecidos Finos ficará aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então eu espero muito que vocês gostem e vocês vão ver ele mais de pertinho aí na aula. Vou começar aqui o projeto da nossa blusa com prega no decote, Aqui, a disposição do meu tecido vai estar um pouquinho diferente hoje. Eu dobrei, ó, aqui eu tenho a dobra do tecido, eu dobrei até essa parte, o suficiente para encaixar aqui a minha parte costas, que é cortada na dobra do tecido, então ela tá encostada, alinhada ali com a dobra. E aqui a minha lapela eu preciso de duas, partes, então aqui eu já tiro ela no tecido dobrado. Desse lado de cá, eu tô com o meu tecido aberto, certo? E com o meu direito para cima. Então, aqui eu posicionei a parte da frente da minha blusa, ela tá inteira, então eu preciso posicionar ela assim aberta. Aqui nós temos o fio do tecido que a gente precisa conferir se tá correto, tá? Então, aqui eu tenho aqui a auréola do meu tecido, eu vou colocar minha fita métrica na minha linha de fio, tá? E vir aqui até a minha auréola. Nesse caso aqui, deu 44 centímetros. Aqui em cima, na minha linha de fio, eu vou medir, precisa ter a mesma medida. Nesse caso, não tem. Então, o que que eu vou fazer? Ela tá um pouquinho menor. Vou puxar ela um pouquinho mais pra cá. Verifico novamente. E agora sim, tá com a mesma medida que tá dando aqui embaixo, tá dando aqui em cima. Então, daí eu sei que o meu molde está no fio correto. Então, aqui eu já posso cortar. Lembrando que na parte de frente nós temos duas marcações aqui no decote que é necessário que seja passada para o tecido. Você pode tanto passar com giz ou fazer um pequeno pique, certo? Então, vamos cortar. Agora aqui, para finalizar, eu tenho aqui a manga e a parte do revel, da nossa frente. Então, aqui nós também vamos verificar, o fio do tecido,
partindo da linha de fio até, nesse caso, a dobra, porque eu tô aqui com o meu tecido dobrado, porque a manga eu preciso de 2, e aqui eu tô com o meu tecido aberto com direito para cima, porque o revel eu preciso apenas de 1, certo? Então, agora você vai medir, né? Verificar a linha de fio. Aqui no revel nós também temos aqui a linha de fio, você vai verificar. Nesse caso aqui, pela minha auréola, eu vou medir, conforme eu expliquei no início. Então, aqui é só cortar. Lembrando que aqui na manga nós temos a posição, ó, para ser colocada a lapela aqui da nossa manga. Então, essa marcação aqui você precisa passar para o seu tecido. E aqui nós temos frente da blusa, da manga aqui, que a gente também vai marcar onde é a nossa frente, certo? E é só cortar. Lembrando que essa parte do nosso revel precisa estar entretelada, tá? A gente vai cortar e você vai entretelar para poder costurar. Vamos começar aqui a costura da nossa blusa, dessa blusa linda. Como vocês já sabem, né? Eu tô usando aqui um viscolinho, certo? Aqui, ó, a gente vai precisar também de um viés para fazer o decote da parte das costas, certo? Fazer o nosso acabamento, então a gente precisa de um viés. Aqui, a parte do revel, nós precisamos de entretelar. A minha tá aqui entretelada, ó, até com algumas emendas, que a minha entretela não tava inteira, então eu aproveitei aqui. Então, aqui, ó, está entretelado, certo? Aqui, eu entretelei porque esse tecido que eu tô trabalhando, ele é bem fininho. Então, eu entretelei, eu quis deixar essa parte um pouquinho mais encorpada. Então, eu entretelei, mas não é obrigatório, tá? Você entretelar a parte da lapela da manga. Então, aqui nós vamos começar costurando. Ó, você vai virar direito com direito, certo? Aqui, alfineta. Aqui você vai fazer nos dois, certo? E vamos aqui, ó, passar uma costura reta aqui nessa lateral e aqui, fazendo um L. E um lado a gente vai deixar aberto para poder desvirar, tá? Isso aqui você vai fazer nas duas partes. Aqui, se você ainda não entretelou o seu revel, você vai entretelar. Depois de entretelado, nós vamos fazer esse acabamento aqui, que pode ser overlock ou zigue-zague, aí você vai escolher. Então, aqui nós vamos fazer esse acabamento nesse momento. E, ó, já passei a costura de overlock para fazer o acabamento aqui nessa volta. Aqui, ó, a gente passa a costura, ó, fechei aqui e aqui deixei esse lado aberto. Agora, eu vou dar uma refilada aqui, ó, tirar esse excesso. Cortei aqui com a tesoura dentada, gente, mas pode ser a tesoura comum, normal, tá? Agora, aqui você vai desvirar. Eu tô utilizando aqui essa ferramenta, que é própria para desvirar, mas você pode utilizar aí o que você tiver em mãos, tá? Aqui você vai precisar do auxílio de um descosturador para virar bem os cantinhos, tudo bonitinho. Depois de desvirado, olha, nesse caso aqui, como a professora Vânia falou que era opcional, né, a gente pespontar aqui, eu pespontei, eu acho que fica mais bonito, então já está aqui pespontado. O que nós precisamos fazer também é a casinha de botão aqui, mas também você pode fazer por último, não tem nenhum problema, tá? Mas se quiser já deixar tudo preparado, já pode fazer neste momento. Bom, agora eu tô aqui com a parte da frente da blusa para cima, com direito para cima, certo? E nós vamos agora aplicar o nosso revel. Então, eu venho aqui com o meu revel, com o direito para baixo, tá? Tenha muito cuidado na hora de aplicar a entretela, gente, para ficar do lado correto, tá? E aqui, ó, eu vou posicionar bem certinho e alfinetar. Então, aqui, ó, eu vou posicionando, aqui, ó, fazendo um cantinho bem certinho aqui. E alfinetando. Aqui. Prontinho. Agora, nós vamos passar uma costura reta, contornando aqui o nosso decote com 1 centímetro, né, de margem de costura, tá? Você vai contornando aqui bem certinho para essa quininha ela ficar certa para depois a gente fazer a nossa prega. Então, vamos passar aqui a costura. Tinha aqui, ó, já passei a costura, vou mostrar aqui mais próximo para vocês, ó. Passei a costura. E aqui, gente, onde nós temos a marcação da prega, ó, nós vamos dar um pique para poder desvirar, certo? E nós vamos também fazer aqui um pesponto nesse decote. Uma dica que eu quero dar para vocês é quando vocês forem passar a costura, coloque a parte que tá sem entretela em contato com o dente da máquina, né? Para a parte de baixo. E deixe a entretela para a parte de cima. Por quê? Aqui, por estar com a entretela, o tecido fica estabilizado.
Aqui não, ainda mais nesse caso aqui que eu tô trabalhando com um tecido mais fininho e tal. Então, o dente da máquina ajuda a puxar ele, né, e não ter sobra. Às vezes, se você costurar ao contrário, o dente, a parte do calcador, ele vai empurrando ao invés de puxar, então pode dar sobra de tecido. Agora, o que nós iremos fazer? Eu tô aqui com a minha margem de costura para esse lado, eu vou abrir aqui o meu revel e vamos passar aqui uma costura, ó, bem na beiradinha aqui, uma costurinha de peso ou pesponto, como você quiser chamar. Olha, tá vendo? Aqui eu tô prendendo essa minha margem, então eu vou fazer uma costurinha aqui nessa beiradinha, ó, nessa beiradinha aqui, que é pro meu revel ficar bem assentado quando eu desvirar e ele não ficar voltando pro lado do direito. Aqui eu vou começar 1 centímetro depois, tá? Eu deixo sempre a margem de costura livre, porque aqui a gente ainda vai colocar a parte das costas, certo? E termino aqui do outro lado, deixando também 1 centímetro aqui, que é da margem de costura. Então, aqui, ó, já fiz a minha costura de pesponto, ó, como ela ficou bem bonita, aqui, ó. Aqui bem em cima, na beiradinha. Feito isso, ó, que eu ainda não dei aquele pique que a gente precisa. Então, vocês vão poder ver bem, ó, como que ele fica, tá vendo? A margem de costura, ela não assenta, ela vai ficar, ó, repuxando. Então, por isso, a necessidade do pique. Então, a gente vai dar aqui o pique. Aqui, ó. Vendo? Nas duas marcações que nós já tínhamos lá do nosso molde. Então, olha a diferença. Olha que decote lindo, bem assentado, perfeito. Certo? Aqui nós já podemos marcar a nossa prega e fazer a costura dela. Nesse momento, o que eu vou fazer? Tô aqui com o meu decote no lugar, né? Meu revel, todo bonitinho. Vou alfinetá-lo aqui para manter. E me facilitar aqui na hora da dobra. Agora, eu vou virar aqui pro meu lado direito, ó. Assim, para mostrar para vocês. Então, como a professora Vânia ensinou lá na aula de modelagem, ó, aqui eu tenho o pique, certo? Tenho a marcação e aqui também. Então, eu venho com esse aqui, ó, e vou cruzar aqui. Vai ficar assim. Ó. Aqui a gente vai passar um ferro bonitinho, olha aqui, certo? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Pra não tirar ele do lugar, que já tá certinho, ó. Olha aqui como é que fica. Essa parte aqui, que vai ficar passando aqui naquela outra marcação, ó. É isso aqui que vai encostar aqui, tá? Essa parte aqui. Quando a gente dobrar aqui, na primeira marcação, a gente vai jogar pra lá. E essa parte aqui que desce, arredondada, é que tem que ficar encostando aqui na outra marcação, certo? Eu vou até mostrar na modelagem para ficar melhor a visualização. E na modelagem, a gente tem essa marcação e a de cá, certo? Então, aqui, ó, a gente dobra na primeira marcação, ó, a gente dobra aqui, e aí a gente joga pra lá. Essa parte aqui tem que pegar aqui, tá? E aí a gente sabe que a nossa prega tá certinha. Ó, ela vai ficar assim, encostando aqui, tá? É essa dobra que a gente precisa fazer, tá? Você vai dobrar aqui na primeira marcação, jogar pra lá, pra fazer essa ponta aqui. E aqui, o decote que vai encostar aqui na outra marcação. E ficar assim, certo? Agora, feito isso aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou alfinetar, porque, ó, eu vou alfinetar aqui, mas eu vou alfinetar pegando só a parte de baixo. Ó, peguei aqui a parte de baixo, ó. Você pode até abrir assim. Aqui, ó. Vou só conferir se tá certinho. Tá aqui certinho, eu vou jogar pra lá. Aqui eu vou dobrar, ó, direitinho. E aqui a gente vai passar uma costura, prendendo aqui o decote. Então, aqui, ó, eu vou até riscar pra vocês verem. Então, aqui, ó, passei a costura, tá vendo? Costura reta, aqui. Agora, eu abro e pronto, meu decote vai ficar assim, certo?
Agora aqui, gente, pelo lado do avesso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou pegar a mão, tá? Ó, aqui ele vai ficar com essa parte assim solta. Então aqui eu vou pegar a mão, ó, e vou dar uns pontinhos aqui, prendendo ele aqui no revel, pra ele não ficar com essa aba solta aqui, tá? Então a gente fica com essa prega assim. Agora aqui também, se você quiser manter sua prega fechada, né, não quiser que ela fique abrindo, você pode descer com a costura até aqui embaixo, tá? Porque na verdade é até o que eu vou fazer. Eu prefiro ficar com ela fechada até embaixo, tá? Então, agora se você quiser deixar fechada só aqui em cima e deixar ela até abrindo aqui no evasê, você pode deixar também, é opcional. Agora nós vamos preparar a parte de costas pra gente poder juntar aqui com a parte de frente, certo? Então, vou reservar aqui. A parte de costas, eu vou abrir aqui, ó, tô com o meu direito pra cima, vou posicionar aqui o meu revel direito, revel não, gente, o meu viés direito com direito, tá? Aqui, ó. Vou alinhar bem aqui a beiradinha, você pode ir, ó, alfinetando até chegar aqui no final. Se você ainda for mais inexperiente, você pode alfinetar aqui todo o seu viés. Lembrando que na hora da costura a gente não pode ficar esticando, tá? Você vai alimentando a máquina. Então, não é pra deixar a máquina puxando assim, não. Porque senão você vai deixar o seu decote todo embabadado, desbeiçado, como você quiser falar. Então, é assim, ó. A gente posiciona e aí você vai, ó, alimentando a máquina. E não esticando assim pra ir costurando, não. Tá bom? Então, vamos passar aqui uma costura reta. Passei aqui a costura reta, ó. Agora, o que que nós iremos fazer? Você vai, ó, pegar o seu viés, jogar essa margem de costura pra cima, vir com a outra parte do viés aqui, ó, abraçar essa margem de costura e virar para o lado de dentro, tá? Esse tecido, como ele é bem maleável, tá vendo? Ele vira bem. Caso você esteja trabalhando com um tecido um pouco mais seco, digamos assim, mais rígido, aqui, ó, onde nós temos a curvatura, você faz o pique, tá? Para melhor assentar essa curvatura aqui, tá bom? Nesse caso aqui, especificamente desse tecido, tá? Mas a regra é fazer o pique, tá bom? Ou você pode até refilar, deixar essa margem mais estreita. Isso aqui fica a seu critério também. Você pode deixar essa margem menor, um viés mais fininho, um pouco mais delicado. Cabe bem nessa blusa, por conta do modelo. Então, aqui, ó, você pode ir virando. Pode alfinetar. Se você tiver mais experiência, pode ir virando já lá na hora da costura mesmo. Daí você vê o que fica melhor pra você, tá? Virou aí seu viés, vê ó, como ele fica sentado. Aqui você vai passar uma costura reta bem na beiradinha de todo o seu viés. Então, assim, ó, ficou o nosso decote, tá? Aqui, a parte de dentro do nosso viés, que é a parte de fora. Essa sobra aqui eu vou retirar. E agora, nós vamos juntar com a parte frente. Vou pegar aqui a minha parte frente. Posicionar assim. Vou vir com a minha parte costas. E vou posicionar com, ó, o direito com o direito, tá? Aqui. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, encostar bem rente aqui a costura, ó. Encosto aqui, venho com o meu revel e abraço, ó. Aqui eu já vou colocar um alfinete pra me ajudar. E aqui eu venho, ó, e alinho as 3 partes. Então, vai ficar, ó, aqui a parte de frente da blusa, dentro tem o ombro, costas, e aqui o meu revel, frente. Tá? Então, a gente faz sanduíche, a parte das costas vai ficar aqui no meio, certo? Do outro lado, eu vou repetir pra ficar mais fácil, ó. Aqui tá meu revel, aqui tá a minha parte frente, aqui eu venho com a minha parte costas, direito com direito, encosto bem aqui na costura, aqui do meu decote, ó. Vem aqui, ó, esse lado aqui é o ombro, tá? E abraço. Posiciona aqui bem certinho. Já coloco um alfinete pra me ajudar a manter aqui no lugar. E agora aqui, ó, eu vou só alinhar o final aqui do meu ombro. As 3 partes. Parte frente,
costas e revel. Coloco um outro alfinete. E pronto, aqui a gente vai passar a costura reta com a margem de 1 centímetro nos 2 ombros. Pronto, a costura de ombro. Aqui, pela parte do meu revel, certo? Os 2 ombros estão costurados. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Você dobra para fazer um cantinho bonito. Aqui. Pode até tirar um pouco do excesso, porque aqui fica um pouquinho mais grosso. Então, você pode tirar um pouco aqui do excesso. E aí, ó, desvirar. Olha. Aqui, nosso decote. Aqui, ombro, ó, embutido. Aqui, o lado do avesso. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Vou tirar aqui um pouco desse excesso. E desviro, ó. Avesso, direito aqui da nossa peça. Então, agora nós vamos fazer a aplicação da manga. Então, aqui, ó, antes disso, nós vamos aplicar a nossa lapelazinha aqui na nossa manga. Então, você já posicionou, né, já fez aí a sua marcação. Nós temos uma marcação na manga, né, conforme eu mostrei lá no molde. Então, aqui tá a minha marcação. Eu tô aqui com o avesso da minha manga pra fora, certo? Aqui eu fiz um pequeno pique para marcar que esse lado é o lado frente da minha manga, tá? E aqui, ó, eu vou posicionar. Deixa eu pegar uma aqui. Eu tenho aqui a minha marcação, eu acho que não vai dar para vocês verem. Aqui eu vou posicionar, ó, a minha lapela. E aqui eu vou passar uma costurinha, tá? Depois a gente vai desvirar. Eu vou passar uma costurinha aqui, certo? Isso nós vamos fazer nas 2 mangas. Aqui eu tenho a marcação, vou aqui. Então, aqui, ó, vou passar uma costurinha reta, depois eu vou vir... Deixa eu alfinetar aqui, como se tivesse costurado. Vou passar assim, ó, uma costurinha reta aqui, mais próxima aqui da beirada, depois eu vou fazer isso aqui, ó, e passar uma outra costura, tá? Pra isso aqui ficar embutido e bem acabado. Então, aqui, ó, ficou assim, né? Esse aqui é o nosso lado do avesso. Depois que a gente fizer, temos a bainha e vamos fazer isso aqui, certo? Agora, nós vamos aplicar, né, a nossa manga. Eu vou dobrar aqui, ó. E nós vamos marcar o meio da nossa manga. Dar aqui um pique bem pequenininho, ainda mais porque esse é um tecido que desfia. Então, você marca aí o meio da sua mão. Então, aqui, ó, eu viro aqui com o direito pra cima a minha blusa aqui. Vou alfinetar aqui, ó, que eu tenho o meu revel, para ele não ficar fora na hora da gente costurar. A gente precisa costurar junto com a manga. Então, eu vou mostrar desse lado a mesma coisa que você vai fazer do lado de lá. Eu preciso... Aqui eu tenho a frente e aqui as costas. Então, eu quero a minha manga que tem a frente para esse lado aqui. É a outra. Aqui, ó. Eu vou colocar, ó, o direito para baixo, avesso para cima. Aqui, você vai passar uma costura para embeber a sua manga. O que é isso? Uma costura em ponto reto e largo, tá? Ponto 4, 5, vai depender aí da sua máquina. Então, aqui a gente passa essa costura pra gente poder embeber. Aqui, ó, já passei a costura. Só da gente passar, ó, a manga, ela já vai dando esse formato aqui. Essa costura não é pra franzir, tá, gente? É só pra dar um encolhimento e o encaixe ficar perfeito com a nossa cava, certo? Então, aqui eu tenho o meu meio da manga. Eu vou colocar ela 1 centímetro pro lado das costas, tá? Vou alfinetar aqui. Vou alfinetar aqui, ó, o início, aqui com a cava. E aqui, ó, quando eu estico, aqui praticamente já tá, ó, o tanto que a própria costura já encolheu aqui, já tá sendo o suficiente, ó, pra eu costurar. Então, aqui eu não preciso nem mexer, não preciso puxar mais a minha linha. Mas caso eu necessitasse puxar, eu puxo a linha referente à bobina, tá? Que aí eu consigo puxar com facilidade. Agora, eu vou ver aqui o lado das costas. Se tem necessidade. Também não tem. Já tá de bom tamanho aqui. Mas caso a sua fique um pouquinho mais larga, é que aqui na hora já da costura, por se tratar de um tecido mais fino, acontece isso, tá? Então, depois, ó, de tudo alfinetado, é só a gente passar agora uma costura reta e a costura de acabamento, certo? Então, aqui, ó, lembrando que a gente vai estar direito com direito, tá? O avesso da manga tá pro lado de fora aqui.
Então, vamos costurar. Aqui, ó, já temos a nossa manga no lugar, já fiz aqui a costura de acabamento, passei overlock. Vou mostrar aqui pra vocês o lado do direito, como tá. Ó. Sem fazer nenhuma prega, certo? Não tem nenhum franzido aqui. A manga encaixou perfeitamente, correto? Agora, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o meu lado das costas, direito pra cima. Venho com a parte da frente, coloco sobre a parte das costas, certo? Direito com direito, avesso pro lado de fora. E aqui nós vamos alfinetar as laterais, tá? Então, aqui, ó, costura com costura de cava, ok? Alfineta. Aqui nós vamos alfinetar a lateral pra gente já fechar. Você vai alfinetando, conforme a sua necessidade, aqui. Vendo que se encaixa perfeitamente. Quem já conhece aí os moldes MCO sabe que eles encaixam perfeitamente. São moldes super confiáveis. Ó. Fiz isso aqui, vai fazer na outra lateral também, tá, gente? A mesma coisa, só juntar e alfinetar. E aqui nós vamos passar uma costura reta e a costura de acabamento, overlock ou zigue-zague, que você tiver aí utilizando. Então, a gente já vai fechar. Feito isso, gente, depois de costurar aqui com a costura reta, quando você passar a costura reta, você pode até experimentar e ver como é que tá aí no seu corpo, se tá tudo ok. E daí, depois a gente vai passar a costura aqui de acabamento. Depois disso, eu já vou passar aqui a overlock aqui na barra da manga e aqui na barra também da minha blusa, tá? Então, eu já vou passar. Depois que eu fechar as laterais, eu já vou passar aqui o acabamento, que é pra gente voltar já pra finalizar. Então, aqui, meninas, ó, fechei as laterais, já fiz a costura de acabamento, certo? Aqui, ó, na manga, passei aqui o acabamento, que foi a overlock, e aqui na barra também, ó, passei aqui a overlock. Agora, o que iremos fazer? Vamos fazer a barra. Vou virar aqui. Virei aqui, ó. Aqui você vai virando, ó, contornando aqui, ó, seguindo o desenho que é arredondado. Então, a gente vai virando assim, ó, seguindo o desenho. E aí, você pode ir alfinetando. Quem já tem mais experiência já pode ir virando lá na máquina e costurando, certo? Aqui na nossa manga, nós temos a marcação da nossa bainha. Então, você vai virar, vai alfinetar. Vai ficar com o mesmo tamanho. Então, é só alfinetar e passar a costura reta agora, aqui, ó, na beiradinha, tá certo? Aqui na beirada aqui da overlock ou do zigue-zague, se você tiver feito em zigue-zague. Pronto, meninas, nossa blusa maravilhosa ficou pronta, olha que coisa linda. Aqui, ó, bainha feita, costuradinha, bonitinho. Aqui o nosso acabamento. Essa lapelazinha, só falta aqui a gente fazer a casinha de botão, tá? Então, você vai fazer a casinha de botão, pregar aqui um botão pra fazer aqui esse detalhe, ó. Vai ficar muito maravilhosa, certo? Aqui dentro ficou aqui essa prega. E do lado de fora ficou aquele efeito maravilhoso que essa blusa tem. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Adquiram o molde de vocês ou façam a modelagem de vocês, porque a professora Vânia ensinou. Então, você pode aí fazer a sua modelagem ou adquirir o seu molde. Se você não quiser fazer a modelagem, você sabe que é molde que fica perfeito. Olha que maravilha. Então, coloca aí o seu comentário, fala aí pra nós o que você achou dessa blusa aqui, maravilhosa. Com esse tecido lindo que ficou perfeito, que é um caimento maravilhoso também pra ela.